Pessoal, saudações tricolores. É hoje, hein? É hoje. Hoje, se Deus quiser, a gente faz um bom resultado e vamos para as oitavas. E é hoje também que você vai se inscrever. Só dá um like, ativar as notificações. E você que não está inscrito, amigo, custa absolutamente nada. Dá só uma força pro canal. A gente só cresce, agora falando sério, tô brincando não, a gente cresce 2 inscrições por dia. 2. Às vezes 4, às vezes 5, mas o normal é entre 1 e 2. Então, para a gente chegar a 8 mil e sortear uma camisa do Fluminense, quem sabe antes de 2030, o que você acha? Dá um like aí, se inscreve e ativa as notificações. E os amigos que já fazem parte daqueles 7 mil e pouco, dá um like, que é bom. Falou? Vamos falar do Fluminense. Antes de falar do Fluminense, vamos falar, já temos 8 das oitavas, metade já foi, né? Metade. São 16, já foram 8. Pô. Então, a gente tem classificados Palmeiras e Inter Miami, PSG e Botafogo. Ontem, o Chelsea venceu e o Flamengo empatou. O Flamengo empatou, não foi o Los Angeles Galaxy que empataram, não. Foi o Flamengo. Os caras fizeram um gol aos 41 minutos e o Flamengo empatou aos 43, 44. Não, 43, 44 não. Os caras fizeram um gol aos 34 e o Flamengo empatou aos 37, 38. E foi um jogo no primeiro tempo de bolas na trave. Foram 4 bolas na trave. 3 do Flamengo e uma do Los Angeles Lakers. E o Marlon do Fluminense ontem fez um gol, mas foi anulado. O Marlon tá jogou bem. É uma pena, aquele rapaz tinha bola para jogar direito e ano passado se estrepou todo. Mas então é isso. Agora os cruzamentos vão ser Flamengo e ontem se classificaram Benfica em primeiro lugar e Bayern em segundo. Eu não sei se alguém viu esse jogo, eu vi. O Benfica achou um jogo, achou um gol. No segundo tempo, mas foi um bombardeio. Porque o Bayern entrou com uns 6 reservas. Aí tomaram um cacete, tomaram 1-0. Aí voltou, botou quase todo o time titular. Não botou mais porque só dava para colocar 5, né? Mas o time ficou praticamente o titular. Mas foi um bombardeio. O tal do Drubin, goleiro do Benfica, cai de 2 metros de altura. O que o cara pegou foi brincadeira. Pelo menos 3 entrou o tal do Sané sozinho. Ele, em 3 bolas, ele e o goleiro. O cara entrou na intermediária sozinho, até dentro da grande área. E o cara pegou. Pegou com o pé, com a mão. E impressionante. Depois teve uma que ele pegou com o pé, a bola voltou, o cara chutou, ele pegou. Um negócio de louco. O cara agarrou o que tinha, o que podia e o que não podia. Mas se classificou em primeiro. E Bayern em segundo. O que acontece com isso? Flamengo e Bayern. Domingo. E Benfica e Chelsea. No outro jogo. Palmeiras e Botafogo. Vai ter um brasileiro já nas quartas. Palmeiras e Botafogo num jogo, e no outro Miami contra PSG. Quem vencerá? O PSG não está jogando nada, falando sério. Eu queria saber onde é que vem tanta bola no PSG. Eu não aceito que um brasileiro venha falar que eles estão começando agora. Antes de mais nada, vai uma merda. Pô, os caras pararam o quê? Pararam 2 semanas de jogar. E agora estão sentindo, já estão jogando já há 2 semanas também. Sentiram o quê, pô? O time não apresenta chutes para gol. Porque tem um cara que está desfalcando o time. Então esse cara é o time. O cara que está desfalcando, dizem que é o melhor jogador do PSG. Então esse cara é o time. O PSG é ele. Porque esse PSG que está jogando aqui, pelo menos 3 jogos do PSG eu vi. Os 3. Primeiro ele deu de 4-0. Eu falei assim, pô, esse time joga bem. Depois perdeu o Botafogo. O John no segundo tempo só fez uma defesa que não foi defesa, a bola bateu nele, uma cabeçada de escanteio ou de falta, se não me engano, o tal do Vitinha bateu. A falta rasparam na bola, a bola
explodiu no peito dele. O resto não chutaram, chutaram mais 2 bolas só para tudo, no segundo tempo inteiro para fora. Então, mas é PSG e Inter Miami. Mas como o Inter Miami é fraco, o Inter Miami é fraco, né? Só o Palmeiras é que conseguiu ter uma sorte de louco de não ser desclassificado. Porque o time do Miami é um time de veteranos. O Suárez fez um golaço e o cara já não aguenta mais. Pô. O Messi não jogou nada contra o Palmeiras. Então, são esses quatro jogos. Hoje tem Borussia e Ulsan, Fluminense e Mamelodi. Mamelodi, eu não consigo falar Mamelodi, é Mamelodi. E na outra chave, River e Internacional. E o outro jogo eu já não sei quem é. O outro jogo eu realmente já não sei quem é. Eu sei. É aquele time do Marrocos onde joga o Arthur, que é banco. O Arthur, número 10 do Fluminense, o garoto da base, é banco. É esse time e um outro time que eu também agora realmente não me lembro, que são os times menos famosos, a gente não guarda. Não. O Juventus é com o Stuttgart. É da outra chave. É de amanhã. Mas então o que a gente pode esperar para hoje? Antes de falar isso, vou continuar falando umas outras coisas. Ontem saiu um comentário primeiro sobre o jogo do Benfica e Bayern. O rapaz que estava transmitindo, eu não ouço, tá? Normalmente eu detesto ficar ouvindo, principalmente a Globo. Não consigo ouvir o Cazé. A Cazé também, as brincadeiras bobas. Parece que ele está num programa tipo aquele que o Tony Platão fazia. Pop Bola. O Cazé parece isso, não acho graça nenhuma. Então normalmente eu ouço sem som. Mas ontem, como eu estava fazendo outras coisas, principalmente no primeiro tempo, eu deixei o som ligado para que se tiver acontecesse um gol, eu vinha ver o gol, né? No segundo tempo eu vi inteiro, mas aí vi com o som já ligado, estava ligado, vi. O rapaz que estava transmitindo o jogo, ou o senhor, não sei quem é, ele é mais ou menos um pouco mais novo que eu, deve ter seus 50 anos. O que ele estava torcendo, chegou uma hora quando ele viu que o Benfica não ia perder o jogo, porque estava difícil fazer um gol no Benfica, ele falou assim, como é que ele falou? O Flamengo vai ter que encarar. Ele estava torcendo desesperadamente para o Benfica levar um gol, né? Para o Benfica ser o Flamengo e Benfica. Aí você está torcendo para o Benfica, não está torcendo, não tem problema. Se a gente jogar com. Se a gente não falou isso. Se o Flamengo jogar com o Bahia e passar, também agora depois disso só entregar o caneco ou chegar lá em cima na final. Isso é um cara da Globo. Hein? Aí eu falei assim, eu desisto, o cara está desesperado. A segunda coisa que eu queria falar é o Boca Juniors. O Boca Juniors conseguiu empatar com o Auckland City. O Boca mostrou porque que foi desclassificado agora aqui na Sul-América, no torneio sul-americano. O Boca, porque não passou da fase de grupos, né? Não chegou à fase de grupo, é uma coisa horrível. É um time fraquíssimo. E os caras conseguiram levar um empate. Os caras deram mais de 40 chutes para gol, tiveram mais de 20 escanteios, só fizeram um gol. E o goleiro deles quase não fez defesa. O goleiro dele quase não fez defesa. É inacreditável, isso é o Boca Juniors, rapaz, um dos maiores vencedores da Libertadores, um time que já ganhou 3 vezes, se não me engano, a Intercontinental, não é mais Mundial, é Intercontinental, e está aqui uma draga, foi meio ridículo de ver. E para terminar o assunto, uma coisa que eu venho falando desde o ano passado eu falo isso, ontem explodiu. No passado eu falei que o Botafogo, o John Textor comprou a SAF do Botafogo por 900 milhões. 900 milhões ele comprou de dívida do Botafogo. Prometeu fazer investimentos, fez. E ano passado o relatório Convocados, que é o melhor relatório que tem de clubes no Brasil,
Ele mostrou a dívida do Botafogo, 1 bilhão 301. Aí nego, não, o Botafogo está pagando está pagando com uma dificuldade danada, mas está aumentando a dívida. O Fluminense também está pagando a dívida, com atraso, com não sei o que, perde a certidão negativa, e a dívida está aumentando. A dívida do Botafogo hoje continua lá, 1 bilhão e 200, mais 360 milhões que o Texas fez junto ao XP, um empréstimo para ele, para o clube da Bélgica e para o Lyon. Pois bem, anteontem só a notícia que o John Textor encaminhou a venda do Crystal Palace, onde ele era um acionista majoritário, mas ele não era dono assim 50% não. Ele tinha um percentual de 40%. Eu não acho que ele tinha 80% de 40%, 60% de 40%, um negócio desse. Acho que ele tinha 60% de 40% do pessoal que comprou o Crystal Palace. Aí saiu um comentário ontem no Twitter de um jornalista que falou assim, isso aí, se alguém pensa que ele é lucro, não, ele vai tentar jogar isso aí no Olympique Lyonnais, no Lyon. Isso foi anteontem. Saiu no Twitter ontem, isso eu até postei no grupo de Zap, botei nos meus 2 grupos de Zap, eu coloquei a notícia. De tarde o Globo noticiou. Uma coisa que eu venho falando já há 500 anos, desde o ano passado, que o Olympique foi rebaixado porque não conseguiu pagar a dívida. O Olympique está na 2ª divisão. Vai fazer um recurso e vai perder. Aí meu filho falou assim, pô, então agora você vai pegar esses jogadores do Olympique e vai botar no Botafogo? Não. Ele vai... ele tem que pagar a dívida. Se ele não pagar a dívida, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Bordeaux ano retrasado. Bordeaux, campeão francês, onde o Ricardo Gomes foi ídolo, depois virou treinador. O Bordeaux acabou, faliu. Se ele quiser agora vai ter que voltar na 5ª divisão para começar a subir de novo, que nem a Fiorentina. Aconteceu a mesma coisa com a Fiorentina. E o Botafogo e o Lyon pode ir para a 3ª divisão, depois é a 4ª. Porque a dívida do Lyon, transformada em reais, está na faixa de 3 bilhões e 500 milhões de reais. E o Lyon é o grande investimento do John Textor. Tanto é que o John Textor deu como garantias para fazer o negócio o Crystal Palace e o Botafogo. A garantia que ele deu para comprar o Lyon. Isso está escrito, não estou inventando não, ninguém isso está escrito, só procurar, pesquisar que vocês vão ver. E agora, com a dívida do Botafogo aumentando, com o Lyon, porque é onde ele tem que investir, porque imagina o seguinte, ele botou ali, vamos imaginar, no Botafogo ele assumiu uma dívida de 900 milhões. No Lyon, ele assumiu uma dívida de 3 bilhões. Não tem patrimônio, seja ele de jogadores ou de patrimônio físico, de estádio, campo, CT, para pagar isso. Ele vai ter que correr atrás disso, porque senão o prejuízo dele vai ser muito maior. Então vai acontecer com o Botafogo, que eu já venho falando. Essa semana eu falei para um torcedor do Botafogo. O cara estava querendo sacanear o Fluminense. Aí eu fiquei assim, pô, cara, nós somos um clube. Nós temos história, você não é mais Botafogo de futebol e regatas. A torcida do Botafogo não notou isso. E a torcida do Fluminense, que é louca por uma SAF, também não nota, porque são acéfalos. O Botafogo é uma sala comercial no centro da cidade, chamada Eagle Enterprise Botafogo. Não tem mais Botafogo. O Botafogo Futebol e Regatas é acionista super minoritário, tem 10%. E a dívida do Botafogo, quando o Botafogo vendeu para a Eagle, a dívida, ela ficou com 90 milhões e o John Textor com 900. O Botafogo, Eagle, aumentou a dívida para 1 bi 300. Então a dívida que o Botafogo Futebol e Regatas tem passou de 90 para 130 milhões. Até o final do ano que vem vai estar em 2 bi quase. Pode ter certeza, porque isso é matemática. Isso não é coisa de maluco, não. Isso é coisa de matemática. Aí vai acontecer o que eu falei. Eu venho falando desde quando começou a SAF. E eu estou dando esse prazo. Final de 2026, início de 2027. O Texas está com a dívida lá no alto, está começando a querer vender o Botafogo. E eu quero ver qual vai ser o otário que vai pagar, em vez de 900 milhões que nem ele pagou, pagar 2 bi, 1 bi e 800. Porque é o que vai acontecer. SAF, para clubes que devem mais de 600 milhões de reais, nunca dará certo no Brasil,
nem do México à Patagônia. Não dará certo, porque o investimento que você tem que fazer não é pago com jogadores que você pode arranjar, nem com a premiação que você tem na América do Sul e na América Central. Pronto, falei tudo. Só uma pessoa que sabe fazer aqui, sabe fazer duas coisas. 1 mais 1 é igual a 2. 2 é maior do que 1. Se souber isso, não precisa saber escrever, nem ler, nada disso. Sabe isso? Então mostra o que é uma SAF para ele, explica direitinho, ele vai falar assim, isso não vai dar certo. Não pode dar certo. Bom, agora vamos falar só do Fluminense. Hoje tem Flusão. Flusão e Mamelodi, time da África, que tem um brasileiro que joga bem. O cara joga bem. O cara para ficar de olho nele, para tomar conta do cara. E o time deles, o que eu vi, é um time muito. Eu vi um jogo. Foi o jogo contra o Borussia. É um time muito rápido na frente, muito rápido. Um time. Os caras têm pernas, viu? Mas do meio para trás, os caras são fracos. Também são fracos. Então o Fluminense, se jogar sério com a mesma pegada que jogou contra o Borussia, a tendência natural é que o Fluminense vença. Vencendo, está nas oitavas. Em que lugar eu não sei, vai depender do resultado do Fluminense e principalmente de quantos gols o Ulsan vai levar do Borussia. Ou, de repente, o Ulsan faz uma graça e não perde. Mas o importante, agora eu vou falar o que eu acho. O importante é o Fluminense ganhar. De quanto? Não interessa, tem que ganhar. Pô, mas se você não quer escolher, é claro, se eu pudesse escolher, eu escolheria quem eu vou enfrentar. Mas o mais importante é você poder jogar o próximo jogo. Não ficar escolhendo. Porque se a gente ganhar, a gente joga contra fulano. Se a gente perder, a gente joga fulano. A outra chave é mais fácil. Esquece essa porra. Isso é uma conta. Quando começam a falar isso, eu fico nervoso. Fico nervoso de ficar vendo isso. Quem quer ser campeão vai ter que encarar qualquer um e tem que ir. Tem que jogar. Não tem essa. O Fluminense jogou a Libertadores em 2023. Pô, não teve vantagem contra ninguém. Todo o segundo jogo era na casa do adversário. Nós ganhamos de todos. Ganhamos de todos. Pô. Então, se nós ganhamos de tudo, porque nós fomos mais fracos na fase de classificação. Pô, se a gente ganhar, eu não vi a tabela direito ainda, tá? Eu sei que se o Fluminense terminar em primeiro, ele joga contra o time do Internacional, contra o grupo do Internacional e do River. Se ele terminar em primeiro, ele vai jogar com o River ou com o Internacional, quem terminar em segundo. Se ele terminar em segundo, vai jogar com o outro. Aí o mata-mata depois ele cai no lado do Palmeiras, no lado do Palmeiras e vai jogando, aí vai ver quem ele vai pegar. Pô, esquece esse negócio, cara. O melhor negócio é ir ganhando. O melhor negócio é ir ganhando. Passou, ótimo. Quem é que a gente vai encarar agora? Quem é o próximo? O próximo agora é um time fraco. Quem? Manchester United. Tudo bem, é isso que a gente tem que encarar. E depois, se passar, vai encarar quem? Vamos encarar o Real Madrid. Tudo bem, vamos encarar o Real Madrid. E se passar, vai pra final contra quem? Sei lá, pô. Mas vai ter que encarar. Pode encarar, inclusive, tem uma chave que pode encarar um Fla-Flu na semifinal. É a chave que se o Fluminense terminar em segundo. Não. Se o Fluminense terminar em primeiro, ele pode ter um Fla-Flu na semifinal. Então, não tem que escolher, tem que jogar, pô. Agora, qual time que vai jogar hoje? Eu acho, isso é só achismo, que vai ser o mesmo time da estreia. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli e Nonato, Arias, Everaldo e Canóbio. O pessoal está em dúvida, dúvida pode ter, entre Cano e Everaldo, entre Canóbio e Queno e Serna, sei lá quem foi, entre Fuentes e René, mas eu acho que vai entrar esse time. Porque o Renato acho que vai na boa. E na boa ir nesse time realmente. Porque foi o time que jogou melhor dos dois jogos. Jogou muito melhor. Teve muito mais pegada. Eu acho que ele vai com esse time. Depois ele faz as substituições dele. Pode ser que ele entre com o Cano no lugar do Everaldo, comece com o Cano e não com o Everaldo. Eu não acho muito provável que ele comece com o Queno, ele vai começar com o Canóbio. O Canóbio é a garantia de
de marcação. O Calóbio, além de jogar na frente, ele é um cara que volta para marcar, tem um preparo físico invejável. Então, eu acho que vai de Canóbio. Eu acho que vai ser isso. E agora apareceu também uma coisa interessante para se falar. Os Estados Unidos é tão cheio de frescura. Eu, particularmente, não gosto de americano. Né? Eu tenho amigos americanos espetaculares. Tenho dois. Um que joga basquete, e a gente conversava muito sobre, lá no Tijuca, sobre beisebol, sobre futebol americano e sobre basquete. Ele veio para o Brasil para casar. E montou um curso de inglês, dá aula de inglês. Cara legal pra caramba. E tem um outro amigo americano também, que eu trabalhei em 2 empresas americanas. E tem um que eu me mantenho em contato com ele até hoje, que ele também virou brasileiro. Mas o americano, aquele bobo dos Estados Unidos, que segue um imbecil que nem o Trump, eu nunca gostei dos Estados Unidos. Nunca gostei mesmo. E eles são tão cheios de frescura, você para entrar, para fazer uma coisa, você tem que tomar a bênção, rezar 3 Pais Nossos, rezar Ave Maria, ficar de joelho, andar de 4. Aí você vai a história, a notícia que um mendigo estava dormindo no quarto do Inácio. Como é que o cara entra num... É claro, o Fluminense não tá ficando num hotel de fundo de pé de estrada, né? Tá entrando num hotel 5 estrelas. Aí o cara entra, mendigo, o cara entra, pega o elevador, sobe, entra no quarto do Inácio, tá dormindo, pô. É inacreditável. Isso é os Estados Unidos, pô. É inacreditável, cara. Os caras que exigem tanta coisa de quem chega lá, de quem está chegando lá para um turismo. Um mendigo entra no hotel 5 estrelas, entra no elevador, sobe, entra num quarto e dorme. Se fosse aqui no Brasil, ele estava descendo a ripa, né? E para terminar o nosso papo aqui, só uma coisa interessante. Nessa última rodada agora, os 3 brasileiros que jogaram foram uma vergonha. Os 3 brasileiros e o argentino, porque o Boca fez 2-0 no Benfica. Teve um cara do Benfica que foi expulso e os caras conseguiram empatar. Depois os caras jogam contra o Bayern, jogam pra caramba, dão típico de Boca, né? Uma raça que consegue empatar e leva um gol logo depois. Aí perde 2-1. E ontem faz aquele ridículo. O Botafogo jogou ganhou do Seattle Sounders, fez 2-0, quase não levou um empate, porque Deus não deixou levar um empate. Depois jogou o PSG todo trancado lá atrás, trancadaço lá atrás, achou um gol, teve chance de outros gols, porque o PSG foi todo para frente, de uma incompetência ímpar, e o Igor Jesus perdeu um gol também, quase fez um gol. Depois aquele rapaz, não sei quem cabeceou, acho que foi o Gregory. Não, o Gregory não, foi o outro, que veio e cabeceou, mas foi em cima do goleiro. E anteontem, contra o Atlético de Madrid, pô, foi a mesma coisa. O Botafogo não apresentou nada, foi um Botafogo trancadão lá atrás, sem nenhuma jogada, um bico pra frente pro Igor Jesus se virar. Agora, o Botafogo contratou um garoto de 18 anos, que não é nada de revelação, essas coisas, é uma boa revelação do futebol argentino. O moleque já jogou as 3 partidas da Copa do Mundo. O Benfica não, o goleiro do time, qual time? Um goleiro de um time desses aí, 18 anos, o cara fechando o gol. Tem outro time que tá com um garoto de 18 anos também, foi o Juventus, se não me engano. Fez 2 golaços. O garoto tem menos de 20 anos, está jogando. O Fluminense contrata o La Vega, seleção uruguaia. Capitão da seleção sub-20. Contrata o Lescano, seleção paraguaia, que está na frente do Brasil. Agora não, porque passou um ponto. Nas eliminatórias. Esses seguidores não têm chance. E a torcidinha, porque o nome da nossa torcida, tem uma parte da nossa torcida que é extremamente chata. Um percentual maior que das outras torcidas. Esse jogou 2 partidas, isso aí não serve. Quem viu os jogos do Botafogo, o tal do Montoro, contra o Real Madrid, contra o PSG, ele foi meio de jogo. Já entrou bem, agora contra o Atlético de Madrid. Entrou bem.
Quer dizer, o cara está jogando. E está jogando com o time titular. É você pegar um apanhado e jogar, vamos jogar a 4 mil metros de altitude, e bota aí lá, o cara não está jogando nada, está uma merda. Ou então entra num jogo que a torcida está nervosa, bota aí, às vezes você vira o jogo aí. Não é assim. O Lescano tem que jogar. O La Vega tem que jogar. O Riquelme tem que jogar, porque quer outra coisa. O Keno é ótimo no 1 contra 1. O nosso melhor 1 contra 1 chama-se Riquelme. Mas o Riquelme já começou um campeonato carioca espetacular, e a torcidinha. Aí o cara se contundiu, voltou, fez três jogos que não foram bem, pode vender essa merda. Isso não dá jogador. Isso é a torcidinha. Como fizeram com o Esquerdinha, como fizeram com o Cauã. Cauã entrou ano passado, jogou pra cacete. Um artilheiro em tudo, foi base. Escolhido um dos 3 maiores sub-20 do mundo. A torcida esse ano já estava matando o rapaz. A torcidinha. Então a gente tem o Lescano, tem o Sérgio, tem o Riquelme e tem o Isaac. O Isaac dos 4 foi o que teve chance e não jogou bem, ele ficou tímido. Embora ele tenha bola pra caramba. Agora, o Lescano e o La Vega não tem chance nenhuma, mas nenhuma. E o Fluminense não pode vender um garoto desse. E agora chegou o Wagner de volta. O Wagner é jogador de time principal. E tem corpo. É diferente do Riquelme, é diferente de todos eles. Não, o Lescano também é um rapaz mais ou menos forte. Agora, o Wagner tem 1,82 m e é forte pra caramba e é bom de bola. O Palmeiras devolveu. Pega e começa, bota ele para jogar agora, junto com esse time. Porque a gente precisa de um 10. O Ganso é um craque. Mas futebol intenso, intenso que eu falo fisicamente, por mais que queiram me garantir que tem um espaço para ele, também acho que tem. Sempre falei isso, continuo falando. Arma o time no 4-4-2, com 3 caras no meio de campo e o Ganso na frente, para jogar com o Arias e com o centroavante. Aí tem jogo. Mas ele jogar no 4-3-3, ele sendo um, ele mata o time, porque ele não consegue ter a intensidade física que está se exigindo. Isso é uma coisa assim, é só olhar. Porque ele colocaram ele numa posição. Não tem posição diferente. Tem que correr, porra. Isso não é do Cano. Infelizmente, isso não é do Cano. O Cano, desde que ele apareceu naquele time com o Neymar, com o Dorival Júnior de técnico, foi a final contra o São José do Carlinhos, que depois veio para o Fluminense, lateral esquerdo. O Carlinhos e o outro, que também fez gol no Flamengo. Rogerinho, Robertinho, não, um negócio desse. Um hino. Desde aquela época, o Cano não é um cara intenso fisicamente, só que hoje, cada dia que passa, está mais intenso se jogar fisicamente. Vê todos os jogos, vê o jogo do Palmeiras, não tem espaço para um jogador que ele é genial, mas não tem explosão. O Messi sempre foi. O Messi é o maior craque dos últimos 20 anos, foi o Messi. São 20 anos completos, né? 2 décadas quase, desde que ele estreou no Barcelona. Mas o Messi é completo, o Messi não é um cara parado, o Messi corre pra cacete. Então o Ganso é um craque espetacular, mas pro Ganso jogar no Fluminense, ou em qualquer time, ele tem que ser num 4-4-2, num 3-5-2, num 3 no meio, e ele ser um dos 3, esse time está fadado a ser dominado, porque é no meio de campo que se ganha o jogo. Gente, vamos pro jogo, e depois do jogo, o jogo é às 4, né? De repente eu gravo depois do jogo.